Olá, rubro-negros. O Flamengo conseguiu a classificação para as quartas de finais da Copa Libertadores, mesmo após ser derrotado pelo Bolívar por 1-0. A gente tem que dizer que foi uma partida difícil, complicada, mas eu acho que podemos dizer que todos os flamenguistas estão bastante felizes. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que admitir, que o Flamengo tentou jogar, principalmente nos primeiros 45 minutos. A gente via que o Flamengo estava marcando o Bolívar mais à frente, um pouco mais acima do meio campo ali, para poder evitar com que o Bolívar ficasse jogando bola na nossa área o tempo todo. Então, o primeiro tempo eu tenho que dizer que o Flamengo conseguiu, por exemplo, se o objetivo era fazer o Bolívar ficar longe da área do Flamengo, o Flamengo conseguiu. Eu acho que nisso aí é mérito total do Tite, que fez uma linha de meio campo no qual teve uma boa marcação. Claro que a gente pode dizer que o Pulgar deixou alguns espaços do lado direito, sim, deixou. Assim como, por exemplo, no segundo tempo o Gerson já não conseguia mais recompor, mas se a gente analisar o primeiro tempo, coletivamente o Flamengo foi muito bem. O Flamengo teve oportunidade para sair do primeiro tempo vencendo. É uma pena, por exemplo, em um lance em que o Gerson sai na cara do gol e ele simplesmente não finaliza, prefere tentar sofrer um pênalti. Por exemplo, temos um outro lance também em que o De La Cruz recebe de frente e ao invés de tentar a finalização, prefere um passe e perde uma ótima oportunidade. Então a gente pode dizer, por exemplo, que o Flamengo no primeiro tempo conseguia chegar no ataque do Bolívar, claro que com certas dificuldades, com um time que obviamente você viu que no primeiro tempo se propôs a tentar jogar, tentar fazer um gol. Infelizmente o Flamengo não conseguiu fazer isso no primeiro tempo, mas pelo menos na parte defensiva o Flamengo foi muito bem. Não deixou o Bolívar ficar, por exemplo, fazendo finalizações de fora da área, que é algo que a gente sabe que na altitude é muito complicado para o goleiro. Por exemplo, só a gente lembrar que no comecinho do jogo, o Gerson faz uma falta na entrada da área e o jogador do Bolívar tem uma oportunidade muito boa para finalizar de falta, mas felizmente a bola bate na barreira do Flamengo e ok. Tanto que se a gente for pensar, é a partir do segundo tempo que as coisas começam a se complicar para o Flamengo. Logo no começo do segundo tempo a gente sofre gol em mais uma bola em que é impressionante como é um lance que se repete toda semana e o Flamengo não consegue consertar. A gente tinha falado antes no podcast sobre era importante que, por exemplo, o Tite colocasse o Léo Pereira como lateral esquerdo exatamente por saber dessas invertidas que o Bolívar faz na altitude e que o Flamengo já tinha sofrido isso, por exemplo, no primeiro jogo, em um contra-ataque, na fase de grupos, em um contra-ataque, a bola termina onde? Nas costas do lateral esquerdo do Flamengo, na época, não me lembro exatamente se era o Vina ou Ayrton Lucas, e o gol da vitória deles naquele momento foi exatamente assim. Então, a gente sabia que isso ia acontecer, até porque os últimos jogos estavam demonstrando isso, que o adversário ia tentar jogar a bola aérea nas costas do Ayrton Lucas. E bom, como esperado, mais um gol sofrido, exatamente do mesmo gol sofrido que contra o Palmeiras, contra o Botafogo, na final da Copa do Brasil. Então você sabe que já é um lance repetido e que o Flamengo não consegue arrumar. Então, como a gente sabe que o Ayrton Lucas tem essa dificuldade imensa, por isso a gente tinha dito que era muito mais interessante colocar o Léo Pereira como lateral esquerdo, exatamente por ser mais alto. Mas mais uma vez o Tite optou por colocar o Ayrton Lucas e mais uma vez o Flamengo tomou gol exatamente igual. E a partir dali, eu acho que qualquer torcedor do Flamengo, e eu acho mesmo até mesmo os jogadores sabiam que a partir dali tudo ia se complicar, porque o Flamengo estava a um gol de acabar nas disputas de pênalti. E, bom, o Bolívar decidiu partir para cima, começou a fazer substituições, colocar um time mais ofensivo. Já o Tite fez exatamente o oposto, começou a fazer substituições mais defensivas. O Flamengo mudou para uma linha de 3 zagueiros, o David Luiz, por exemplo. E eu acho que foi importante, até porque com o final do jogo você percebia que o Flamengo já não tinha físico nenhum para correr. E só que eu quero destacar um porém aqui, numa altitude, eu entendo que tem a ver com parte física e tal, mas eu acho um completo erro o Bruno Henrique ter entrado faltando, 20 minutos para o jogo terminar, quando o Tite tirou o Gerson e o De La Cruz, que eram jogadores que poderiam passar bem, com qualidade, a bola para o Bruno Henrique, e ele tirou eles e o Bruno Henrique entrou. Então, assim, não tinha para quem com qualidade real. Talvez o Léo Ortiz
qualidade real de fazer um lançamento para o Bruno Henrique, ele sai na cara do gol. Tanto que, se você for perceber, é exatamente nos últimos minutos de jogo que isso acontece. Que é o Flamengo, o Flamengo tentando defender de qualquer jeito, porque a realidade é essa, o Flamengo estava tentando defender de qualquer jeito, e o Flamengo dava lançamento, chutão pra frente, e o Bruno Henrique correndo de um lado pro outro e correndo pro lado. Tanto que, literalmente, faltando 5 minutos pro jogo acabar, que acontece um lançamento, e o Bruno Henrique consegue sair, ele sai atrás e consegue chegar na frente e sofrer a falta que resulta na expulsão de um jogador que já deveria ter sido expulso, porque no começo do jogo foi inacreditável. O Flamengo, os jogadores do Bolívar pararam, por exemplo, o De La Cruz, jogou o De La Cruz no chão, parou o contra-ataque, o Flamengo não tomou cartão. Na primeira oportunidade que o jogador do Flamengo teve para tomar cartão amarelo, o árbitro foi lá e deu o cartão amarelo. Então, assim, é muito difícil você jogar na Libertadores, porque sim, tem bons árbitros, eu já falei. Na minha opinião, a gente viu outros jogos da Libertadores e teve ótimos árbitros. Por exemplo, no duelo de Botafogo e Palmeiras, 2 jogos em que a arbitragem, para mim, na minha opinião, foi muito bem. E o mesmo não pode se dizer no jogo do Flamengo, porque não fazia sentido o cartão amarelo do De La Cruz e os 2 anteriores para o Bolívar não. Por exemplo, o Rossi poderia ter tomado cartão amarelo e não tomou. Se o Rossi fez cera, eu acho que assim, a gente sabe que eu sou uma pessoa que também não gosta de cera, mas tem momentos e momentos, e esse é um desses momentos, porque os jogadores do Flamengo precisavam respirar em alguns momentos, e eu acho que o Rossi foi muito inteligente nesse momento de tentar fazer com que o jogo ficasse o máximo de tempo parado possível, que eu acho que era fundamental. Mas, no geral, eu tenho que admitir que o Flamengo me surpreendeu, porque quando a gente olhava para o banco de reservas, o Flamengo tinha pouquíssimas opções realmente para fazer diferença, e a gente sabe que na altitude, quanto melhor o seu banco de reserva, mais chance de você ter um bom resultado, porque você tem 5 opções para substituir, e vamos falar a verdade, o Flamengo ontem tinha realmente, além dos jovens jogadores, era o Bruno Henrique e o Davi Luiz que o Tite colocou. Acho que o Tite só fez 3 substituições, se eu não estou errada. Entrou o Everton, acho, volante. Então o Tite optou por fazer apenas 3 substituições. E no geral, como eu disse, eu gostei do que o Flamengo fez. Eu tenho que admitir que me surpreendeu. Eu estou realmente orgulhosa, principalmente do primeiro tempo do Flamengo, que o Flamengo ali demonstrou uma experiência e uma inteligência que eu acho que estava faltando um pouco para esse time em jogos como esse, que, por exemplo, não aconteceu no jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil como visitante, e dessa vez o Flamengo conseguiu pensar bem no jogo, e isso realmente me agradou. E eu acho que eu tenho que dizer que tivemos alguns destaques da partida. Por exemplo, eu acho que o Rossi é o grande destaque, para mim o melhor jogador em campo. Ele foi completamente o jogador que fez a diferença, tanto em defesas como ali na cera. Outro destaque para mim foi a dupla de zaga, foi bem. Eu gostei muito do Varela também. Muitas das vezes o Varela ficava 2 contra 1 e ele conseguiu muitas dessas vezes sobressair ao adversário. Então, para mim, o destaque do Varela realmente foi uma ótima partida do Varela. Outro jogador que eu quero destacar, muito mais por parte defensiva do que qualquer outra coisa, que é o Luiz Araújo. Simplesmente foi praticamente um auxiliar do Ayrton Lucas naquele lado ali. Se o Ayrton Lucas não sofreu mais do que sofreu, foi muito por conta do atacante do Flamengo, que correu o jogo todo. Então, ofensivamente, eu não gostei das partidas de Gerson, nem De La Cruz e nem Carlinhos. Eu acho que eles me decepcionaram um pouco, mas eu tenho que admitir que eu não esperava muito também, porque a gente sabe que na altitude, geralmente, quem consegue realmente se destacar são os jogadores de velocidade, e é por isso que eu lamento que o Bruno Henrique tenha entrado nos últimos 20 minutos de jogo, quando a gente já não tinha mais o nosso meia. Mas, no geral, o Flamengo me surpreendeu, o Flamengo se classificou, que era um ponto importante, e agora o Flamengo vai enfrentar o Peñarol na próxima fase da Libertadores, o primeiro jogo sendo no Maracanã, o segundo jogo sendo em Montevidéu. Vai ser 2 jogos difíceis, porque o Peñarol realmente está fazendo uma boa Libertadores, tanto que enfrentou um time boliviano e venceu em casa de 4-0. Então o Flamengo sabe que, além da rivalidade que já existe, o Flamengo sabe que vai ser um jogo difícil, e eu espero que o Flamengo esteja preparado e, acima de tudo, que o Flamengo consiga jogar bem e recuperar seus principais jogadores, porque vai ser fundamental nessas quartas de final da Libertadores.